Nessa aula, nós vamos estudar um problema de otimização combinatória, muito estudado, que é, na verdade, um problema de atribuição não linear, e a gente vai formular esse problema como um problema quadrático, né? Qual é esse problema? O problema de atribuição quadrática. Quais são os dados que definem esse problema de atribuição quadrática? Um número inteiro n, né? E duas matrizes A e B, ambas de ordem n. Né? As entradas dessas matrizes são entradas não negativas. Tá? E o que a gente deseja encontrar? A gente deseja encontrar uma permutação desse conjunto de índices de linhas e colunas, né, dessa matriz, de 1, 2 a n. Então a gente deseja encontrar uma permutação desse conjunto 1, 2, 3 até n, que minimize essa quantidade aqui, ó, essa função aqui, ó, a soma de cada um desses termos, o produto do elemento A e J da matriz A pelo elemento B, P de I, P de J da matriz B. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou multiplicando a entrada A e J pela entrada B de permutação de I e P de J sendo a coluna de B, permutação de J. Né? O que significa isso? Bom, qual é a interpretação disso? Mais fácil falar da interpretação do problema na sua aplicação. Vamos supor que eu tenha localidades e tenha facilidades. Perdão, deixa eu inverter. Deixa eu desenhar primeiro, mais fácil eu pensar em facilidades primeiro e localidades. Então eu tenho n facilidades que devem ser alocadas a localidades. Então, em relação às facilidades, a matriz A da definição desse problema, o que ela determina? A entrada A e J da matriz A representa exatamente o fluxo que tem que ser enviado da facilidade I para a facilidade J. Então, um fluxo de um determinado produto. Então, isso daqui, ó, esse A13 representa a quantidade de um determinado produto que tem que ser enviado da facilidade 1 para a facilidade 3. E o que representa, né? Vamos colocar o 4 aqui, ó. Essa entrada B24, ela representa uma distância entre a localidade 2 e a localidade 4. Quer dizer, B e J representam a distância entre a localidade I e a localidade J. Então, o que eu quero definir, né, cada um desses termos aqui nessa função objetivo, o que ele está representando? Bom, se eu alocar o 1 para a facilidade 1 para a localidade 2 e se eu alocar 3 para a localidade 4, qual que é o custo de transportar esse fluxo, né, de 1 para 3? O custo, a quantidade que existe, né, que precisa ser transportada, vezes o B, onde foi alocado o 1 e onde foi alocado o 3. Então, se esse P de 1 é 2 e o P de 3 é 4, como é o caso que eu desenhei aqui, eu vou pagar esse produto A13, vezes P24. Então, e essa função aqui, ó, ela está minimizando o quê? Esse custo de enviar produtos de facilidades que eu não sei ainda onde que eu vou localizar essas facilidades. Mas o fato é que cada facilidade precisa ser instalada em exatamente uma localidade. E cada localidade não pode receber mais do que uma facilidade. Então essa é a definição do problema de atribuição quadrática. Bom, é bastante simples, né, de formular esse problema de atribuição quadrática como um problema
de programação não linear inteira, né? A gente emprega então para isso variáveis binárias x e j, que vão indicar, né, o primeiro índice associado à facilidade, indica, então a variável x e j indica se a facilidade i foi alocada à localidade j, né? Então meu primeiro índice da variável binária está associado à facilidade, enquanto que o segundo índice está associado à localidade. Se a facilidade i é alocada ao j, a localidade j, x e j vale 1, caso contrário vale 0. E as restrições que a gente precisa garantir é que cada localidade receba exatamente uma facilidade e que cada facilidade seja alocada a exatamente uma localidade, né? As variáveis são binárias e a função objetivo aqui, ó, é um somatório em 4 índices, né? Então a i, j, b, k, l. Então se o x e k, né, que é a primeira variável aqui, ó, x e k vale 1 e x, j, l vale 1, o que eu preciso pagar? Eu preciso pagar o fluxo de i para j vezes a distância da localidade k para a localidade L. Então, essa é a contribuição desse custo, né, dessa decisão, caso essas duas variáveis sejam associadas, sejam atribuídas igual a 1. Caso uma delas seja zero, obviamente que esse produto aqui ele zera, né? Então, essa função objetivo capta exatamente essa dupla atribuição que a gente tem que fazer para computar o custo, né? Depende de uma dupla atribuição a ocorrência do custo. A gente pode representar esse problema de atribuição quadrática adotando uma notação mais compacta, né? E usando, né, o fato de que esse vetor de variáveis de decisão binárias ele tem ordem, ele tem a dimensão de n ao quadrado, né? Então esse vetor vai encapsular todas essas dimensões, todas essas entradas individuais, essas variáveis de decisão individuais, e esse vetor de custos, né, esse é o produto de fluxo por distância, pode ser representado, né, por uma matriz S, né, que vai representar exatamente esses produtos aqui, ó, AIJBKL para todo par IJ, para toda tupla IJKL. Né? Então, dessa forma, a gente pode representar de forma compacta esse problema como um problema de binário quadrático mais compacto, né? Em que a gente tem essa função objetiva escrita como x transposto sx, né? E x em D é o domínio, onde o D é esse politopo, né, do problema de atribuição. Interseção com o subespaço 0, 1, n ao quadrado, né? Então, esse D não é um politopo, ele é a interseção do politopo com esse espaço de variáveis binárias. É claro que a dimensão desse problema pode ser reduzida, né? A gente não precisa de considerar as variáveis de mesmo índice, né? Então, isso daqui é verdade, né? AI igual a BI, que é zero, quer dizer, a quantidade de fluxo que eu tenho que enviar do vértice, da localidade, da facilidade I para a facilidade I é zero, né? E a distância entre eles é zero, né? E além disso, né, eu posso simplificar ainda mais caso o problema seja simétrico, né? Caso as distâncias de I para J e de B para J sejam idênticas, né? Então a gente consegue eliminar mais ainda as variáveis. Mas o fato importante aqui é que a gente consegue representar esse problema de uma forma bastante compacta, encapsulando todas as variáveis de decisão num vetor x, né, que tem índices de 1 até n ao quadrado, e essa matriz S representa todos esses produtos de
entrada de fluxo por distância, né? Que depende, obviamente, dessa atribuição cruzada aí. Então, vamos ver um exemplinho aqui de dados concretos para um problema de pequena dimensão, né? No caso, a gente está considerando, então, um problema de atribuição quadrática com 3 facilidades, 3 localidades. A matriz de fluxo é a matriz A está aqui dada, e a matriz de distância é uma matriz simétrica, que está aqui também representada, né? Então, como seria a função objetivo desse problema, né? Se eu alocar, né, o primeiro termo aqui, ó, a facilidade 1, a localidade 1 e a facilidade 2, a localidade 2, então no meu grafo aqui bipartido, né, que representa essas atribuições, eu estaria fazendo isso e isso, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um fluxo que é o A de 1 para 2 e eu tenho o fluxo de A de 2 para 1. Então, esses dois fluxos, né, A de 1 para 2 é 1 e A 2 para 1 é 2. Essa matriz não precisa ser simétrica, né? Quem é a distância de 1 para 2? É 1, né? Nos dois casos. Portanto, esses dois fluxos foram somados por esse produto. Então, essa é a contribuição desse termo aqui para a minha função objetivo, né? E aqui o que está sendo dito, que em função dessas reduções que a gente mencionou, a gente teria nessa função objetivo, para esse caso particular, apenas 18 termos, né? A função objetivo seria reduzida ao invés de 9, né? Aqui eu teria a ordem dessa matriz aqui a ordem do vetor de variáveis de decisão, né? Essa matriz aqui seria 9 ao quadrado, né? Que seria então 81. Ao invés de 81 variáveis, né? 81 termos, a gente teria 18 termos apenas, né? Então 18 termos seriam suficientes para escrever essa função objetivo. O que a gente vai discutir agora é que resolver o problema de atribuição quadrática é equivalente a minimizar uma quadrática côncava, né? E para mostrar isso, a gente vai assumir o seguinte, né? A gente vai designar o n ao quadrado, vai ser m, né? E m ao quadrado é a ordem da matriz S, que a gente definiu na notação compacta anterior, né? Então, isso é exatamente a ordem do vetor x de variáveis de decisão. Então, isso é a ordem do vetor x, tá? Eu estou representando aqui a notação sem a redução de dimensionalidade, tá? Então, aqui é sem a dimensão, sem a redução de dimensão, né? Eu quero, embora isso possa ser feito, para fins dessa apresentação, eu estou assumindo que isso não está acontecendo, né? E eu vou usar eventualmente duas indexações distintas, né, para esse vetor x. Eu posso eventualmente representar as entradas de x com o duplo índice, né, na forma como a gente discutiu antes, né, facilidade e localidade o segundo índice, né? Então, nesse caso, eu teria indexação aqui de n, né, que seria a última dessas variáveis de decisão, né? n, então, é exatamente o índice m, esse aqui é a variável de índice m, ou eu posso, se for mais conveniente, adotar a notação de que cada entrada da variável x tem um índice só de 1 a m, tá? E o que eu vou definir? Eu vou definir uma matriz Q, que vai ser um shift na diagonal de S, né? Então, essa matriz Q, ela vai ser a matriz de custos, né? Essa matriz de produto de fluxo por custo, menos um alfa vezes a identidade. E quem é essa quantidade alfa? É qualquer quantidade maior que a norma infinito dessa matriz S.
Então, recordando, quem que é a norma infinito de uma matriz? A norma infinito, né, é a norma máxima linha. De S. Então, quais são as entradas que estão sendo comparadas aqui? Ó? Eu estou comparando cada uma, né, eu estou tomando aqui a primeira entrada, um somatório de J1 do módulo dos elementos na primeira linha. Na segunda, elemento em comparação, a soma do módulo dos elementos na segunda linha, e assim por diante, né? Então, como são M delas, eu estou considerando então a norma infinito dessa matriz S. Tá? Essa é a quantidade mínima que precisa ser atendido por essa grandeza alfa que eu vou subtrair de S. O que eu quero fazer com isso? Eu quero criar uma matriz Q, né, que a partir de S, que se essa matriz Q ela tem que ser uma matriz negativa definida. É isso que eu quero fazer. Para quê? Para que um problema de programação quadrática formulado a partir dessa matriz Q seja um problema côncavo, né? E essa aqui é a ideia nossa. O que a gente precisa então mostrar? Que com essa escolha, né, desse alfa, o shift que a gente impõe à matriz S, né, quer dizer, Q é igual a S menos I alfa, permite obter uma matriz que, se eu formular um problema de otimização quadrática com o conjunto de restrições do PAC com essa matriz Q, eu tenho um problema côncavo. Essa aqui é a ideia. Então, quem que é essa função objetivo aqui? Quem é essa função quadrática aqui? X transposto QX? Né? Bom, os termos na diagonal, né, o efeito dos termos na diagonal, x ao quadrado por QI, somei isso tudo, e a contribuição dos elementos fora da diagonal. Né? Aqui eu estou assumindo, eu acabei esquecendo de mencionar no slide anterior, eu estou assumindo que a matriz de definição do problema, né, essa matriz S, é simétrica. Tá? Então, eu estou assumindo aqui um caso particular do PAC que é simétrica, mas isso não impõe nenhuma perda de generalidade, você pode simetrizar isso e chegar às mesmas conclusões. Tá? Mas eu estou usando essa hipótese de simetria aqui porque eu estou considerando duas vezes o produto de QIJ, X e J, e o índice J eu estou considerando de I mais 1 a M, né, e duas vezes essa contribuição. Tá? Então, qual que é o primeiro passo aqui nessa igualdade? Então, essa quantidade, essa função objetiva, é exatamente essa forma que foi aberta aqui. Então, o que eu fiz? Aqui, ó, se a gente pegar cada um desses termos nesse somatório, né, eu tenho QIJ vezes XI ao quadrado menos 2XI XJ mais XJ ao quadrado. Quer dizer, então eu tenho menos isso daqui, né? Menos esse somatório duplo aqui em I de 1 a M menos 1 e J de 1 a M. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, né? Esse termo todo aqui, ó, ele está aqui, né? Ele está aqui. Então, eu tenho que, se eu somei essa diferença de quadrados aqui, esse quadrado de diferenças aqui, ó, a contribuição desses termos aqui que eu introduzi, eu estou, né, com sinal negativo, eu estou somando aqui, ó. Né? Então, repara que aqui eu estou considerando todos os índices, todos os pares IJ, basta que J seja diferente de I. Então, eu somei, eu subtraí aqui e somei aqui, de forma que a diferença é nula, né? É efeito zero. Agora, o que eu vou fazer? Esses elementos aqui, ó, x e j, essa soma aqui, ó, quem que é essa soma? Essa soma, agora está escrita na matriz Q, é menos alfa, né, vezes o correspondente, isso aqui é menos alfa, mais o correspondente SJ. Né? Então, isso daqui é
isto daqui, ó. Que é igual, exato, né? E essa matriz aqui, essa quantidade aqui também, ó, como eu não somei nada fora da diagonal, esses termos de Q e J são exatamente os termos que eu tinha em SJ. Aqui, ó, a única diferença é que aqui é o termo, aqui eu estou considerando de J de 1 a M de J diferente de I, né, para não pegar o Q e I, mas aqui eu estou considerando todo mundo, porém eu estou considerando o S e I, né? Então quem que é o Q e I, né? Usando a definição que a gente viu, era o S e I menos o alfa. E o Q e J? Q e J era o próprio S e J, né? Então, por isso que este termo vira este termo, né? Agora, claramente, o S e J, pela definição do problema, né, que eu mencionei, que essa matriz, as matrizes de fluxo e as matrizes de distância, né, tinham entradas não negativas, então cada uma dessas quantidades aqui, ó, são maiores ou iguais a zero. Isso daqui, obviamente, é maior ou igual a zero, né? Então, este termo aqui é menor ou igual a este termo aqui, que está expresso agora só em termos dos quadrados dos xi, né? E pela definição do alfa, o que o alfa era? O alfa era maior que a norma, maior ou igual a norma infinito da matriz S, né? Então, esse alfa, ele é maior ou igual à soma de módulo de I J para J de 1 a M para qualquer I. Então, claramente, se ele é maior que a soma dos módulos desses termos, ele é maior, né? O alfa é maior que essa quantidade aqui, né? Então, menos alfa mais isso é uma quantidade menor que zero, vezes uma quantidade maior ou igual a zero. Então, essa soma toda aqui, ó, é necessariamente menor que zero. Daí, a gente chega à conclusão que essa matriz Q é uma matriz negativa definida. E se eu formular um problema de otimização quadrática, né, binária quadrática com essa matriz Q, o problema vai ser um problema côncavo, né? A função objetiva é uma função côncava. Que é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Esse resultado ele mostra o quê? Ele mostra que o problema de atribuição quadrático é equivalente a minimizar essa quadrática côncava, em que o conjunto de restrições do problema, né, esse conjunto ômega aqui, ó, é o conjunto de restrições do problema de atribuição linear, né? Então isso aqui, ó, repara, eu não estou impondo que as variáveis x e j são binárias. Por que eu não estou impondo? Porque eu sei que esse ômega, né, esse conjunto ômega aqui, ó, que eu estou definindo, essa região poliedral, né, ômega, é uma região poliedral integral. Então os vértices de ômega são inteiros, né? Essa matriz aqui de coeficientes é uma matriz totalmente unimodular. Então, o que esse resultado está dizendo? Qual que é a síntese? É que resolver o PAC é equivalente a minimizar esse problema de programação quadrática aqui, ó. Côncavo. Côncavo porque a matriz Q é negativa definida e o conjunto de restrições é poliedral. Os vértices desse poliedro, desse cara aqui, ó, são todos inteiros. Então, falta só uma observação para realmente isso ficar fechado, né? Das duas primeiras observações que são necessárias para a prova, eu já mencionei. Essa função é côncava porque a Q é negativa definida, né? A consequência disso é que o problema de otimização côncava sobre um poliedro, o minimizador desse problema côncavo, é atingido em um dos vértices dessa região ômega. Por outro lado, os vértices dessa região ômega são integrais. Então, eu não perdi nada quando eu substituir isto daqui, ó,
por isso daqui, né? Desde que, obviamente, eu faça eu busque os vértices desse problema, né? E o que eu preciso mostrar ainda? O que completa a prova? É que eu modifiquei a função objetivo, né? A função objetivo do problema quadrático côncavo, x transposto qx, ela é diferente da função objetivo x transposto sx, né? Mas a diferença delas é uma constante. Qual que é a diferença delas? A diferença delas é alfa x transposto ix, que é o quê? Alfa vezes esse somatório do quadrado de todas as entradas x e j dessa matriz. Esse quadrado aqui, ó, para um i fixo, o somatório em j é 1. Então essa quantidade aqui soma exatamente esse somatório aqui, ó, esse somatório que soma exatamente n. Então a diferença entre essas duas funções objetivas, x transposto qx e x transposto sx, é uma constante alfa n, não depende de... Você pode minimizar isso e subtrair isso, né? Que você não afetou a solução, né? Quem minimiza isso aqui, o vetor que minimiza isso aqui é o vetor que minimiza isso daqui, porque a diferença entre essas duas coisas é essa constante, né? Na verdade, esse cara aqui, ó, ele tem que subtrair alfa n, tem que somar, a definição é Q igual a S menos alfa I, né? Então o Q é menor em alfa n que o resultado verdadeiro. Eu preciso somar alfa n a função objetivo. Então o que a gente mostrou aqui? Que o problema de atribuição quadrática, você pode pensar nesse problema como um problema de programação, um problema de atribuição quadrática, né, que é um problema de otimização combinatória definido em variáveis binárias. Você consegue formular perfeitamente isso como um problema quadrático contínuo, côncavo.